Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Físico-Química. A nossa aula hoje a gente vai abordar conteúdos relacionados aos estados físicos da matéria. Principalmente os estados físicos da matéria que são de importância para nós quando na concepção de medicamentos, quando na concepção de formas farmacêuticas que veiculam uma droga ou um fármaco nela. Né? Então, para nós, isso é muito importante, conhecer os estados físicos da matéria, mas não somente aquele que você já conhece, do seu aprendizado anterior, mas sim o que acarreta um fármaco estar no estado sólido, o que acarreta um fármaco estar no estado líquido, ou o que acarreta um fármaco estar no estado gasoso. Quais são as características físico-químicas daquela molécula, daquela droga, daquele fármaco, que variam em relação à apresentação física dessa matéria. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar nesse sentido e, na medida do possível, quanto mais possível for, trabalhando com exemplos de fármacos que a gente aplica no nosso dia a dia e que são importantes para que você passe a adquirir o seu conhecimento e aplique isso na prática profissional que você vai ter logo em breve. A gente vai fazer uma primeira apresentação onde eu vou falar rapidamente sobre os estados físicos da matéria e na segunda parte a gente vai falar sobre o polimorfismo, que para nós, trabalhando com fármacos, é bastante importante. Bastante mesmo, e a gente vai ver o porquê. Tudo bem? Lembrando que todo esse conteúdo ele vai servir de pressuposto para que a gente consiga entender lá na frente a questão da estabilidade dos medicamentos, né? A questão da solubilidade dos medicamentos, como produzir soluções, quando produzir soluções e quais são as características das soluções. Então, os temas eles são agregados crescentes de conhecimento, é importante que você não perca nenhum deles. Tudo bem? Então, pessoal, estados físicos da matéria. Eu sei que você já sabe que existem, para nós, enquanto aprendizes, 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. É óbvio que existem mais estados físicos da matéria que são intermediários a esse. Né? O plasma é um estado físico da matéria intermediário ali entre o sólido e o líquido, ou entre o líquido e o gasoso. Tudo bem? Mas para nós, na concepção, quando a gente trata de fármacos, quando a gente fala de fármacos, esses 3 estados já são suficientes. Por quê? Porque os fármacos vão se apresentar para nós majoritariamente na forma sólida. Tudo bem? Alguns poucos vão se apresentar na forma líquida, principalmente quando a gente trata de extratos, né? Extratos de plantas, extratos de produtos naturais. Tudo bem? E também muitos poucos vão se apresentar no estado gasoso, a exemplo do oxigênio medicinal ou do ozônio, né? Utilizado na ozonioterapia hoje em clínicas de estética, onde o farmacêutico é responsável técnico também, junto com o biomédico e ou o enfermeiro. Tá? Então são áreas de atuação do farmacêutico. Porém, pessoal, a gente deve levar em consideração que dificilmente a gente vai conseguir um fármaco no estado gasoso, e a gente nem quer isso. Porém, quando ele existe na prática, no estado gasoso, ele não nasceu no estado gasoso, a gente transformou ele no estado gasoso. Tá? É só pegar o exemplo dos fármacos que são veiculados na forma de aerossol para administração intrapulmonar, para fazer broncodilatação, né? E ampliar o feixe de passagem do ar, tá ok? Vamos pegar o salbutamol, o fenoterol. São fármacos que naturalmente eles estão no estado sólido. Porém, eu utilizo os artifícios da tecnologia farmacêutica, que vocês vão ver lá no último ano, inclusive comigo, para transformar essas moléculas no estado sólido para o estado gasoso, tá? Aerosolizando elas utilizando um propelente adequado. Aerossolizar, para mim, nesse caso, é importante porque o fármaco ele vai agir diretamente no sítio de ação dele. Se eu quero ali um agonista adrenérgico que vai fazer a broncodilatação, eu coloco ele diretamente nos meus brônquios. Eu não preciso administrar via oral para que ele seja digerido, absorvido, circule o corpo inteiro para ter ação específica nos brônquios. Até porque ele também passaria a ter a ação não específica nos vasos sanguíneos, causando vasodilatação.
Tudo bem? Então, quando eu consigo concentrar, excelente. Quando eu consigo concentrar a ação de um medicamento num sítio específico, eu diminuo os efeitos colaterais, eu diminuo as reações adversas e eu posso diminuir a dose, porque a dose efetiva ela passa a ser menor, porque eu jogo ela diretamente aonde eu preciso. Tudo bem? Então, normalmente, os fármacos que a gente tem na forma de aerossol, eles foram aerosolizados para facilitar, para melhorar a atividade deles, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Tudo bem? Já os fármacos no estado líquido, eles podem se apresentar e muitas vezes a gente transforma ele no estado líquido. Né? Digamos assim, um pó para reconstituição de suspensão oral. Quando eu tenho uma suspensão oral, por exemplo, de amoxicilina, um antibiótico beta-lactâmico, eu tenho uma suspensão oral por conta das características físico-químicas da amoxicilina. A amoxicilina tem um anel beta-lactâmico que facilmente sofre hidrólise. Então eu não posso transformar ela numa solução já na indústria. Então eu deixo ela num pó compactado, com um agente geleificante, que quando eu adiciono água ele vira uma suspensão com uma certa viscosidade. E essa viscosidade favorece a uniformidade de dose, porque no momento que eu agito, eu faço com que as partículas do fármaco, no caso a amoxicilina, elas se distribuam de maneira homogênea dentro da formulação. E eu tenho um tempo razoável para fazer a unificação da dose e administração. E é obrigatório que eu tenha para amoxicilina, como por exemplo, a formulação no estado líquido, no caso a suspensão, para administração para as crianças. Né? A criança não vai engolir uma cápsula de amoxicilina que é relativamente grande. Tudo bem? Então eu transformo ela na suspensão no momento que eu vou utilizar. Tá? É mais uma formulação extemporânea, como a gente já ouviu falar. Tudo bem? Da mesma maneira, ocorre para outros medicamentos que são administrados para a criança. Tá? Originalmente, eu não escolho a forma líquida como uma forma boa, a primeira forma de administração de medicamentos. Por quê? Na forma farmacêutica líquida, normalmente eu tenho água. Se eu tenho água, eu aumento o potencial da ocorrência da hidrólise. Se eu aumento o potencial da ocorrência de hidrólise, eu tenho que analisar se a minha molécula sofre facilmente hidrólise ou não sofre facilmente hidrólise. Se ela sofre facilmente hidrólise, transformar num pó para reconstituição de suspensão oral é uma alternativa. Demanda mais tempo, mais técnica farmacêutica, eleva o custo do medicamento, o custo da produção. Se ele tem baixa propensão a sofrer hidrólise, mesmo assim, eu uso alguns protetores de hidrólise, mesmo produzindo a solução. Ainda devo considerar que um fármaco em solução, ele perde a estabilidade da molécula, porque sempre, qualquer coisa que está em meio aquoso, ele tende a aumentar a ocorrência de reações químicas. Não só a hidrólise, mas de reações de oxidação, reações de redução, tá ok? Reações catalisadas por algum componente da minha formulação que vão instabilizar a minha formulação. Então eu diria que uma formulação líquida é sempre mais instável do que uma formulação sólida. Não tenha dúvida disso. Tá? O prazo de validade do líquido, inclusive, é menor do que o prazo de validade do sólido. Tudo bem? Por que as reações químicas ocorrem mais facilmente no meio líquido? Porque como eu tenho um meio líquido, as moléculas estão um pouquinho mais dispersas, o choque entre elas é um pouco maior, por conta da distância que elas se chocam. Tudo bem? Quando eu tenho no estado sólido as moléculas muito perto, elas não se chocam com violência, com velocidade e força. Então eu tenho uma instabilização da minha formulação líquida, justamente pelo afastamento das moléculas, afastamento das partículas. Além disso, eu devo considerar que a entropia de uma formulação líquida, ela é muito maior. O grau de desordem das moléculas é muito maior. Tá? Então o que acontece? Isso favorece uma instabilização da formulação. Do contrário, eu tenho o estado sólido, que é o estado majoritário, quando a gente opta por desenvolver um medicamento. A gente sempre vai preferir fazer comprimidos e cápsulas, porque eles carregam mais estabilidade na formulação. Eles fazem com que o prazo de validade do medicamento ele seja prolongado. Eles fazem com que a possibilidade do dano, da geração de
alterações da minha formulação ocorram com muito pouca frequência, porque ele praticamente é um material onde eu tenho muito pouco reações químicas ocorrendo após a produção. Tudo bem? Muito embora elas ocorram, muito embora ainda exista um prazo de validade. Só que normalmente ele é maior. Tá? Por quê? Porque o sistema é mais organizado. Tenho baixíssima quantidade de água num comprimido ou numa cápsula. Normalmente não passa de 2, 3, 4% no máximo. Né? Então a ocorrência de hidrólise é praticamente zero. Tá? A ocorrência de reações de oxirredução também é praticamente zero. E quando ocorrerem, vão ocorrer na superfície do comprimido, na superfície da cápsula, oriundo do oxigênio que ficou preso dentro da embalagem. Tá, ok? Então, eu devo considerar que a fórmula farmacêutica sólida sempre vai ser uma das primeiras opções. Tudo bem? A gente viu na aula passada já alguns quesitos, características, né, em relação às ligações intermoleculares, do que diferia um líquido de um sólido e de um gasoso. Ok? Então, porém, eu não consigo administrar o meio sólido para todas as pessoas. Né? Crianças e pessoas idosas têm problemas de deglutição. Aí sim eu tenho que abrir mão da minha formulação sólida e transformar ela numa formulação líquida. Tudo bem? Mesmo considerando que eu vou ter perda de estabilidade, mesmo considerando que eu vou ter diminuição do prazo de validade, mesmo que eu tenha considerado que eu vou ter diminuição da estabilidade da formulação como um todo. E a formulação, pessoal, seja ela no sólido, líquido ou gasoso, ela tem que manter as características originais dela por todo o prazo de validade. Ok? Por todo o prazo de validade. Então, se eu produzo um comprimido que tem um prazo de validade de 3 anos... O que seria esse prazo de validade de 3 anos? Significa que, ao final de 3 anos, lá no último dia, onde está vencendo os 3 anos, ele ainda tem que ter as características originais que ele carregou no primeiro dia após a produção dele. É a manutenção dessas características originais que vai dizer para mim que o comprimido ou a formulação, o líquido ou o gasoso, ele ainda é seguro em relação à utilização dele e eficaz em relação ao fim proposto pelo qual ele foi produzido. Tudo bem? Então, o comprimido de dipirona, quando ele é utilizado dentro do prazo de validade, se ele foi produzido da maneira adequada, com boas práticas de fabricação, utilizando os bons princípios das técnicas farmacêuticas e tecnologia farmacêutica, ele vai servir ao fim proposto e vai ter segurança na sua utilização. Do contrário, eu tive algum problema de produção, que é algo que a gente vai ver lá na tecnologia farmacêutica, ok? Da mesma maneira, para o líquido, muito embora daí para o líquido eu deva considerar os passos que eu utilizei, que são diferentes da produção do comprimido. No líquido eu vou incorporar uma solução, ou depois eu vou permitir a incorporação de água para a formação de suspensão. Então eu devo considerar que a presença da água vai instabilizar a minha formulação. Então eu devo garantir que ele vai ter as mesmas características até a inclusão da água no momento de criação da suspensão, ou ele vai ter as mesmas características até o momento da abertura do frasco que eu vou administrar, ok? Tudo bem? Então, as formulações líquidas e as formulações de pó para reconstituição de suspensão oral são formulações assim mais elaboradas, porque elas precisam de agentes estabilizantes que prolonguem o prazo de validade. Tudo bem? E vejam só, pessoal, tudo isso relacionado à proximidade, em resultado à proximidade das moléculas. Moléculas muito próximas formam sólido, que tem característica de alta energia de ligação entre as partículas, logo eu preciso de mais tempo para separá-las, elas transformando no meio líquido. Então, quando eu jogo água lá, eu preciso com que as ligações intermoleculares elas se rompam para que ocorra a formação da solução. Por isso que a gente pode utilizar alguns artifícios para melhorar a solubilidade, que a gente vai ver nas aulas de solubilidade. São vários e a gente vai ver eles de forma bem profunda. Tudo bem? Então, para nós, então, a gente tem o sólido, líquido, gasoso. O sólido, ele é, sim, majoritariamente a nossa escolha. Mais de 99,5% das opções que a gente tem de fármacos, quando eu falo fármaco, pessoal, é diferente de medicamento, né? Fármaco é a droga pura. Alguns professores não gostam de falar o termo droga,
Tudo bem? Mas eu ainda utilizo o termo droga, até porque é uma tradução ipsis literis do fármaco em inglês, que é drug. Tá? Então, droga para nós é uma droga lícita, é uma droga que tem um fim farmacológico. Tudo bem? Até porque se eu for utilizar, se eu sou uma pessoa chegada em entorpecentes, eu posso inclusive pegar um fármaco desse e utilizar de forma ilícita, né? Se eu pego a morfina, né? O oximetazol e utilizo ele sem necessidade em quantidades altas, eu vou ter o efeito prazeroso, o efeito de relaxamento que ele gera e que tanto faz mal para as pessoas porque se viciam facilmente. Tá? Então, quando eu utilizar o termo droga, sempre vai ser droga, fármaco. Se eu utilizar fármaco, vai ser a substância pura, mesma coisa que droga. E, fora isso, a gente tem os medicamentos, que daí sim é um produto tecnicamente elaborado, onde eu tenho fármaco mais recipientes na sua constituição. Tá ok? E a apresentação farmacêutica é a forma que o medicamento se apresenta, né? Peguem dipirona. Dipirona é um medicamento tecnicamente elaborado que pode se apresentar na forma de solução oral, solução injetável, comprimido, tudo bem? E supositório. Então, a apresentação farmacêutica é a maneira como ele se apresenta para sua utilização, tá ok? Medicamento é o produto tecnicamente elaborado, ok? Dúvidas sobre essa primeira parte? Coloca aqui nos comentários ou manda lá no nosso grupo do Telegram, ok? Agora vamos falar sobre polimorfismo. Polimorfismo, pessoal, é uma ocorrência que vai estar presente quando eu trabalho com formas farmacêuticas sólidas. Tá? E como as formas farmacêuticas sólidas são as formas farmacêuticas majoritárias, né, é muito importante que eu conheça o polimorfismo, consiga prever muitas vezes a ocorrência do polimorfismo e consiga entender o que a presença do polimorfismo pode gerar para a minha formulação. Ok? Então, polimorfismo, pessoal, aqui está o conteúdo que a gente vai trabalhar. Polimorfismo, o que é, os controles de processo, problemas relacionados à cristalização, efeitos do polimorfismo, né, os problemas com polimorfismo, tipos de polimorfismo e como que se caracteriza os polimorfismos. Tá? Então, a definição de polimorfismo é quando uma substância ela pode existir em mais do que um estado cristalino. Né? Quando uma substância existe em mais de um estado cristalino, eu digo que ela tem polimorfos, ou ela apresenta polimorfismo. Então, o que seria um estado cristalino, pessoal? O estado cristalino só vai existir para fármacos que estão no estado sólido. Tá? Ele no estado sólido, ele pode, quando a gente pega um grãozinho, pegue um grãozinho de açúcar, um grãozinho de açúcar cristal. Dentro daquele grãozinho de açúcar cristal, você acha que ali tem uma molécula de sacarose, 2, 5, 10 ou mais moléculas de sacarose? Num cristal daquele ali, sempre vai ter mais do que uma molécula, vai ter 2 ou mais. Daí dependendo do peso molecular e do volume da molécula. Da sacarose, ali dentro tem centenas de moléculas de sacarose num único cristal. Tudo bem? E que ali naquele cristal, elas se rearranjam de forma que o cristal ele vira um cubo. Ok? Um cubo. Se um fármaco se apresenta quando no estado cristalino na forma de cubo, vamos pegar um exemplo de um fármaco aí. Vamos pegar um exemplo de um fármaco. Vamos pegar... O diazepam. Vamos pegar o exemplo do diazepam, que é um ansiolítico que age lá nos receptores gama-aminobutílicos na fenda pós-sináptica no cérebro. Olha só. O diazepam, que é utilizado para ansiedade ou para elevar a pessoa no estado de vigília, que é um estado de sono, né? Então o que acontece? Se o cristal do diazepam normalmente ele se apresenta na forma cúbica, a ocorrência do diazepam na forma ortorrômbica, que a gente vai ver depois, que é esse vermelhinho que está aqui em cima, né?
significa que se ele apresenta-se na forma cúbica e na forma ortorrômbica, significa que ele tem polimorfos. Ele se apresenta de mais de uma maneira, de mais de um estado cristalino, no caso cúbico e ortorrômbico. Tudo bem? E o que isso gera de importância para nós, professor? Lembre-se da nossa primeiro conteúdo, né? O conteúdo da semana passada, primeiro conteúdo mais profundo, que existiam as ligações intermoleculares, né? E as ligações intermoleculares, elas dependiam de vários fatores, da interação das partículas, das cargas das partículas, da proximidade da partícula, do volume da partícula, da nuvem eletrônica da molécula. Se eu tenho um cubo, significa que as distâncias entre as moléculas, elas tendem a ser iguais. Tudo bem? Se eu tenho um cristal ortorrômbico, como é aquele que está ali em cima, significa que as duas moléculas que ficam em polos distintos, em pontos distintos desse cristal, elas têm distâncias diferentes daquelas que ficam em cima, abaixo. Isso faz com que as ligações intermoleculares do cristal ortorrômbico sejam diferentes das ligações moleculares do cristal cúbico. Se as ligações são diferentes, eles vão ter o quê? Diferentes estabilidades, diferentes solubilidades, diferentes pontos de fusão. Tudo bem? Esses são os três principais aspectos: a estabilidade, a solubilidade e o ponto de fusão. Tudo bem? Solubilidade, estabilidade e ponto de fusão. Vejam só como esse conteúdo é importante, porque daqui a algumas semanas a gente vai estudar esta solubilidade. E, gente, solubilidade, quando se fala de medicamentos, é um conteúdo extremamente importante. Então, não é à toa que a gente vai ter 2 aulas sobre solubilidade. Tudo bem? Não é à toa que a gente tem 2 aulas sobre solubilidade. Tamanha a importância da solubilidade para o entendimento da ação dos medicamentos, não só da ação no receptor, mas como que ele se comporta dentro do organismo. O medicamento administrado via intramuscular, como que ele vai se solubilizar para chegar na corrente sanguínea? Na corrente sanguínea, como que ele vai ser distribuído? Como que ele vai ser excretado? Tudo isso em relação à sua solubilidade. Tudo bem? Então, essa é a definição de polimorfismo. O polimorfismo, então, é quando compostos cristalinos têm diferentes polimorfos, as propriedades deles mudam. Então eles têm diferentes propriedades. Que propriedades que são essas, professor? As propriedades físico-químicas. As moléculas, elas se arranjam em 2 ou mais estados de cristal, né? Elas têm empacotamento diferente desse cristal, tá? Diferente orientação da molécula, tá? Diferente conformação do cristal da molécula, e isso vai gerar diferentes pontos de fusão, porque muda a estabilidade, se muda a estabilidade, muda o ponto de fusão e, consequentemente, a solubilidade. Professor, então quer dizer que lá quando a gente estudar a solubilidade, a gente vai ver que às vezes transformando um polimorfo em outro polimorfo, eu melhoro a solubilidade, melhoro a performance dele quando administrado pela via oral? Exato, é isso que a gente vai querer ver, tá? E eu vejo que essa mudança ocorre nos diferentes padrões após uma análise de difração de raios-x, né? Difração de raios-x é um método de análise para verificar a quantidade de cristal, de material cristalino que existe num pó. Ou eu posso analisar um só cristal através da difração de raio-x de cristal, para verificar qual é a conformação daquele cristal, quantas partículas eu tenho lá dentro. Tudo bem? Então os padrões da difração de raio-x, que é um método de análise, assim como vocês já conhecem a espectrofotometria, tá? Ou uma titulação para definir alguma coisa. Só que aqui é um diagnóstico por imagem, na difração de raio-x. Tudo bem? Então olha aqui, ó, eu tenho um composto químico, né? Ele tem uma estrutura interna e o seu hábito cristalino. O hábito cristalino é a parte externa que eu vejo dele, tá? É a parte externa que eu vejo dele. Internamente ele pode se apresentar como um cristal, material cristalino, ou amorfo. Primeira distinção.
No polimorfo, eu posso ter 2 ou mais cristais, mas eu posso ter também somente um cristal, sendo que esse cristal ele pode ser modificado e formar um composto amorfo. O composto amorfo, o nome já diz tudo, ele não tem forma. Tá? Ele não tem forma. É um componente totalmente desarranjado, com baixa estabilidade, porém alta solubilidade. Entendam que a estabilidade e a solubilidade são inversamente proporcionais. Quanto mais estável, mais insolúvel. Quanto menos estável, mais solúvel. Tudo bem? Professor, então aí está outra maneira que eu posso otimizar a solubilidade. Transformar um material cristalino num material amorfo. Exato, só que a gente vai ver isso lá na frente. Tudo bem? Porém, pessoal, eu tenho que entender que o composto amorfo para nós é muito importante, muito importante. Muitas vezes eu tenho misturas de material amorfo e cristalino. É isso que dá o prazo de... O prazo não, é isso que dá o tempo de ação das insulinas. Insulina de ação rápida tem muito material amorfo, com alta solubilidade. Insulina de ação lenta tem uma mistura equiparável de material amorfo e material cristalino. Ele dá um pico de ação e depois ele estabiliza. E a insulina de ação ultralenta tem muito mais material cristalino do que material amorfo. Tudo bem? Olha aqui, ó. Tipos de cristais. Tá? Olha aqui, ó. Eu tenho cúbico, triclínico, hexagonal, ortorrômbica, que eu falei para vocês, monoclínica, os mais... Existe romboédrica, tá? Acicular também existe. Acicular fica praticamente assim fininho na forma de agulha. Quem é acicular, sabe quem que é acicular? A penicilina. Quem aqui já tomou penicilina sabe como é que é. Você pode pegar a agulha mais calibrosa que você tem, tá? Para administrar penicilina. Porém, na hora da administração, a penicilina vai entupir dentro da agulha. Por que que ela entope dentro da agulha? Porque o cristal dela é acicular. A agulha tem um tubo fininho e o cristal acicular, ele tranca a agulha por dentro. Tudo bem? Então, o cristal acicular da penicilina é o motivo pelo qual a penicilina ela entope a agulha, não importa o tamanho, o calibre da agulha. Você pode utilizar uma agulha 30x8, 30x9, que é bem provável que ela vai entupir. Tudo bem? A mesma droga, o mesmo fármaco apresentado nesses diferentes tipos cristalinos, em cada um deles ele vai ter um ponto de fusão, uma solubilidade e uma estabilidade. Vão ser próximos? Vão. Porém, ainda assim, eles vão ser distintos. O que vai mudar muito é a solubilidade do material amorfo. Quando eu amorfizo um material, transformo ele do cristalino pro amorfo, aí a estabilidade dele cai muito, porém a solubilidade sobe demais. Tá? E na hora que a gente vai produzir uma formulação, a gente tem que sopesar isso. Ok? Então aqui tem outros tipos, né? De material cristalino. O próprio carbono, né? Quando vocês estudavam no segundo grau, falava que o carbono ele poderia se apresentar de diferentes formas, já era uma introdução ao polimorfismo, né? O carbono, que era o próprio grafite, né? O grafite, o carbono que a gente tem no lápis, na lapiseira, né? Porém, quando sofre altas pressões, ele é transformado num diamante, tá? Então, diamante sob altas pressões. Lembrando que o diamante que tem valor de mercado é só o diamante encontrado na natureza, que é forjado sobre altas pressões no interior da terra, em escavações. Tá? É bom deixar isso bem claro, porque hoje já é possível, quando uma pessoa morre, você cremar o corpo dela, né? E pegar a cinza que sobra, que no fim das contas é só material, é só carbono, é só o produto da carbonização de um corpo humano, né? Bem reduzido, você comprimir aquilo ali em extrema pressão e transformar num cristal que fica transparente como um cristal diamante, né? Só que não tem valor de mercado, tá? Mas você pode pegar a sua esposa quando ela morrer, tá? Mas só quando ela morrer, cremar ela e transformar ela num diamante, tá? Talvez o diamante que ela nunca tenha sido em vida. Meu Deus do céu, quem sou eu para falar, né? Mas bora lá.
Não fazendo apologia a nada, tá bom, pessoal? Você pode pegar o marido também. Ah, com o marido eu acho que ocorre mais, hein? Então tá, pessoal, brincadeiras à parte, eu tenho o grafite, o diamante, todos eles são carbonos. Olha só, um grafite, pessoal, ele custa, digamos assim, R$ 10. Um diamante do mesmo tamanho do grafite, com o mesmo número de carbonos, vai custar em torno de R$ 5.000. Olha a diferença de um polimorfo para outro. Estão vendo? Existem os nanotubos de carbono, que é um outro rearranjo do carbono, tá? Que foram descobertos mais recentemente. E esse aqui foi descoberto quando eu era estudante do segundo grau, que era o fulereno 60, ou futeboleno, que é uma apresentação do carbono onde ele tem alta maleabilidade e estabilidade. É muito utilizado então para composição de materiais, onde eu preciso que o material seja resistente e maleável, ok? Exemplos de polimorfos em medicamentos, em drogas, tá? Ou em fármacos. A ranitidina, né, que é um fármaco que é utilizado para dor estomacal, para hiperprodução de ácido clorídrico, para úlcera péptica, para co-infecção por Helicobacter pylori, todos os problemas estomacais, né, a ranitidina, que ela é uma molécula intermediária entre a cimetidina e a famotidina, ela tem 2 polimorfos, tá? Como eu falei para vocês, o polimorfo, pessoal, dois cristais diferentes, eles podem ter diferentes solubilidades. Existem extremos onde um polimorfo tem solubilidade e o outro polimorfo não tem solubilidade. Então veja, se você compra matéria-prima de um fornecedor duvidoso e se ele encaminha para você um polimorfo desse que não tem solubilidade, você até na identificação da matéria-prima, você vai dizer que é o fármaco que você comprou, a dosagem dele vai estar correta, só que no uso humano ele não vai solubilizar após a administração pela via oral. Se ele não solubilizar, ele não vai ter atividade. Daí você pense isso para um fármaco de uso contínuo, como um antihipertensivo, como uma pílula contraceptiva, né? Não ter atividade gera efeitos danosos, né? Ou impactantes no caso da gravidez não esperada, tá bom? O ritonavir, pessoal, que é o inibidor de protease utilizado para pacientes HIV positivos, no caso, pacientes que já têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Ele tem polimorfos com diferentes solubilidades. Então não basta eu ter um comprimido ou uma cápsula de ritonavir. Eu tenho que ter o polimorfo que tem solubilidade, porque provavelmente o outro não vai ter atividade, tá? O acetato de cortisona, um corticosteroide, pessoal, tá? Utilizado para imunossupressão ou para inibir processos alérgicos ou processos inflamatórios. Tá? O acetato de cortisol possui somente um polimorfo estável em água. Então, olha só. Se eu pego outro polimorfo inadvertidamente do acetato de cortisona e coloco ele em água, ele vai perder a sua estabilidade. Depois da produção, no momento da análise, eu vou dizer, não, tá tudo ok. O controle de qualidade atesta o uso dele e a saída dele para o mercado. Só que com o passar das semanas, ou passar dos meses, ele vai perder estabilidade, ele vai precipitar naquela água. Tudo bem? Até porque o acetato de cortisona já tem uma baixa solubilidade em água, eu tenho que utilizar alguns dos artifícios que a gente vai ver nas aulas lá da frente para melhorar a sua solubilidade. Então qualquer alteraçãozinha vai sim causar a precipitação dele e, logicamente, ele vai perder a característica e o fim pelo qual ele foi desenvolvido. Tá? Ele não vai servir mais ao fim proposto. O citrato de tamoxifeno, né, que é utilizado muito para câncer de mama, ele tem 2 polimorfos, tá? Com diferentes características. Tá? Lembrando que o citrato de tamoxifeno para o câncer de mama ele não é utilizado só para mulher também, tá? Ele é utilizado por homens, inclusive, porque homens também têm mamas. As mamas dos homens são mais atrofiadas, mas elas existem, elas estão ali. Tudo bem? Então ele pode, da mesma maneira, tá? Porém, numa incidência menor, por não estar desenvolvida, desenvolver o câncer de mama. Agora, o cloranfenicol, pessoal, que ele tem ação antibiótica, mas ele é originalmente um antimicótico de uso endovenoso e a gente tem um grande problema, tá?
O polimorfo dele, que realmente tem atividade ideal e que é administrado normalmente, ele tem uma solubilidade leve. Não é muito solúvel, porém não é insolúvel. Mas existe uma forma dele, que é a forma B, tá? Que ela pode ser fatal, porque ela é uma forma muito solúvel. Então, as dosagens dele, nos livros de farmacologia, quando a gente registra uma formulação de cloranfenicol, eu utilizo um polimorfo que tem aquela solubilidade mediana. Se eu aumento muito a solubilidade dele, eu gero efeito tóxico, tá? E pode ser fatal, tá ok? E ainda, pessoal, eu tenho outros fármacos, vamos pegar, exemplo, fármacos que têm... fármacos que a dose tóxica é muito semelhante à dose terapêutica, né? Então a gente fala do índice terapêutico. O índice terapêutico muito pequeno significa que a dose, digamos, efetiva seria de 10 mg e a dose tóxica de 12, 13, 15 mg. É muito próximo, tá? É muito próximo. Pegue um paracetamol, que o paracetamol é considerado um fármaco com uma grande hepatotoxicidade. Só que a hepatotoxicidade dele é de mais ou menos 5 a 6 vezes uma dose de 750 mg. Mas 5 a 6 vezes administrada no mesmo tempo. Tá? Então é mais ou menos, em vez de administrar um comprimido de paracetamol, para ter um grande potencial do efeito hepatotóxico dele, eu tenho que administrar 5 ou 6 cápsulas ou comprimidos ao mesmo tempo. Tá? Então é 5 a 6 vezes maior a dose. Agora, digamos, para alguns fármacos, essa dose é muito pequena, é muito parecida com a dose eficaz. A gente diz que o fármaco tem um baixo índice terapêutico. Né? Ocorre para quem? Para digoxina, para digitoxina, tá? Que são glicosídeos vasodilatadores. Tá? Ocorre também para fármacos que inibem a coagulação. Tá ok? Então imagina que por uma digoxina que tem uma dose normal aí de 5 mg, eu inadvertidamente utilizo um polimorfo que é muito mais solúvel do que o polimorfo que eu utilizava quando eu registrei a minha formulação. Logo eu vou levar efeitos tóxicos da pessoa, e como ele age na vasodilatação predominantemente das coronárias, o efeito pode ser devastador. Tá ok? Então aqui, ó, eu tenho a forma A do cloranfenicol, tá? Aqui, ó, níveis séricos. Então, no soro sanguíneo do cloranfenicol, tá? Em relação às horas, olha aqui, de 0 a 24 horas após a administração, a forma A, né, ela não atinge um bom pico. A forma intermediária, ela tem um pico, tá? Porém não tão alto. Então a forma A tem uma ação subterapêutica. A forma B, ela atinge um pico muito alto, né? Olha aqui, ó, em vez de 16 microgramas por ml, eu chego ali a 22, 23 microgramas por ml, já próximo da dose tóxica dele, que pode ser fatal. Então, se eu utilizo uma formulação de polimorfo A do cloranfenicol, eu tenho um efeito subterapêutico. Se eu uso uma formulação com o polimorfo B do cloranfenicol, eu tenho um efeito supraterapêutico, tá? O ideal é utilizar o quê? Um mix, tá? Normalmente se utiliza um mix de forma A e forma B para gerar uma ação intermediária, tudo bem? Eu misturo os polimorfos. É o que ocorre quando eu vou produzir a insulina para ter os diferentes tempos de ação. E a ocorrência do polimorfismo, ela começa no processo de cristalização. Normalmente os fármacos eles são produzidos em meios aquosos, meios líquidos. E para que eu transforme ele em líquido, eu preciso solidificar aquela reação no meio líquido. Então, eu tenho várias maneiras de solidificar, pode ser por filtração, pode ser por precipitação, tudo bem? Ó, os passos da cristalização, né, de soluções, por supersaturação da solução, eu supersaturo a minha formulação e um dos componentes vai precipitar. Né? Formação de núcleos cristalinos, que é como a gente faz quando sintetiza o ácido acetil salicílico. Né? Então eu tenho lá uma solução de ácido acetil salicílico que foi sintetizada a partir do ácido salicílico mais ácido acético, catalisada por HCl, né? Eu deixo, quando ela estável a temperatura ambiente, eu coloco lá dentro uma esferinha pequenininha de vidro. Aquela esfera pequena de vidro, ela altera
a energia daquele sistema, fazendo com que o ácido acetil salicílico precipite ao redor daquela esfera de vidro. Né? Ou crescimento de cristal ao redor de um núcleo. Né? Então, o crescimento do cristal, pessoal, ele depende de vários fatores. Porém, isso vai influenciar no tipo de cristal que vai formar. Cristais menos estáveis são formados mais rapidamente. Cristais mais estáveis são formados muito lentamente. O processo lento de cristalização gera cristais muito estáveis, com altos pontos de fusão, alta estabilidade, baixíssima solubilidade. Tudo bem? Como que eu altero essas velocidades de cristalização? Com solventes. Né? Se eu utilizo um solvente aquoso, eu tenho uma velocidade de cristalização. Se eu utilizo um solvente orgânico, eu tenho outra velocidade de solubilização. Ainda que eu utilize um solvente orgânico, eu tenho velocidades de solubilização diferentes para os diferentes solventes orgânicos. Se eu utilizo um acetato de etila, eu tenho um tipo de solubilização, um tipo de cristalização. Se eu utilizo diclorometano, eu tenho outro tipo de cristalização. Se eu utilizo uma mistura entre ácido, entre álcool etílico mais água, digamos álcool 70%, eu tenho uma outra velocidade de cristalização. E é justamente essa velocidade de cristalização que influencia na estabilidade do cristal, que eu retiro quando eu transformo um componente em componente amorfo. O processo de amorfização de um cristal é um processo que ele retira toda a energia do sistema, fazendo com que o cristal não consiga se reorganizar. Lembrem-se, um cristal é um material organizado. Para que ele se mantenha organizado, eu preciso fazer com que as moléculas que compõem esse cristal, elas sejam arranjadas de forma estável dentro dele. Eu preciso garantir que as ligações intermoleculares, elas sejam estáveis e dinâmicas. Se eu faço todo esse processo muito rápido, essas ligações elas não são estáveis, não são dinâmicas e não são repetíveis. Logo, eu tenho conformações que não são estáveis. Rapidamente elas se solubilizam com baixa temperatura. Tudo bem? Controle do processo, então, quando eu vou fazer a cristalização. A concentração do soluto e o solvente propriamente, né? O fluxo e a velocidade que isso ocorre e até a configuração do equipamento quando se utiliza um equipamento, porque um processo de cristalização ele pode ser feito com um becker em cima da bancada, tá? Controlando somente a temperatura e até resfriando, levando para a geladeira, levando para um freezer, levando para um freezer menos 80. Tudo bem? Olha aqui, ó. Problemas relacionados à cristalização. Né? Longo tempo de filtração. Como eu falei para vocês, às vezes a gente filtra um líquido onde foi feita a síntese para retirar as partículas sólidas que são muito pequenas que estão naquela solução. Tá? Problema de produtividade. Tá? Porque um longo tempo de filtração vai alterando o tamanho dos poros do filtro e vai deixando passar outras partículas. Às vezes partículas de matérias-primas que não foram utilizadas, não foram utilizadas 100% na produção do meu ativo. Então eu tenho ali material ainda resultante da reação incompleta. A impureza, né, que quando eu misturo realmente, tem que pensar que eu tenho que controlar muito bem essas reações químicas, porque eu utilizo digamos, matérias-primas que vão formar um fármaco. Eu tenho que conhecer a estequiometria de cada uma delas para que ao fim eu tenha somente o fármaco e não sobre nenhuma delas. Se sobrar alguma delas, eu tenho impurezas que vão estar contaminando o fármaco. Tudo bem? É aquela questão da estequiometria que vocês vão ver lá na química farmacêutica, química medicinal, tá? Alta concentração de líquidos, a produtividade fica prejudicada porque o tempo de retirada desse líquido é muito grande, tá? E uma pobre fluidez, né? Quando eu tenho ali meios orgânicos muito apolarizados, né? Então solventes muito viscosos, eu vou ter problemas com a qualidade do meu cristal. Então, efeito do polimorfo. Efeito do polimorfo. O que ele pode gerar para nós? Olha só. Ele produz alterações físicas e químicas, né? Nas propriedades físico-químicas. Na forma do cristal e na solubilidade. Influenciando também na fluidez dos pós, né?
na coloração do cristal e nas características de biodisponibilidade, né? Olha aqui um exemplo. A novobiocina, que é um antibiótico, né, ela é absorvida, tá? Um composto amorfo de novobiocina, que é um antibiótico mais recente, tem ação farmacológica porque é absorvida. Já a forma cristalina, já tem uma ação muito menor porque não solubiliza tão facilmente. Então lembre-se, quais são os efeitos de eu ter polimorfos? Eu influencio predominantemente na estabilidade, consequentemente no prazo de validade, né? Na solubilidade, tá? Na solubilidade e na estabilidade. Isso vai influenciar na eficácia do medicamento. Porque quando eu estudo um medicamento, antes de levar ele para modelos humanos, eu estudo ele in vitro. Muitos medicamentos têm bom efeito in vitro. Vejam só, vocês sabiam que a classe de medicamentos mais registradas no mundo inteiro nos últimos anos são medicamentos para câncer? Porém, a gente não vê medicamentos para câncer surgindo no mercado para ser utilizados pela população. Por quê? Porque eles são registrados a partir do momento que eles são viáveis in vitro. Então eu faço o teste em células in vitro e ele tem atividade. Só que as células in vitro, elas não reproduzem a condição humana da administração ou endovenosa, ou intramuscular, ou a via oral. Por quê? Quando eu faço a transposição para o modelo humano, a solubilidade é importantíssima. E você que faz pesquisa na farmacologia, você que já viu pesquisas da farmacologia, você já viu muito bem que muitas vezes lá na farmacologia, quando se quer testar a atividade de uma substância que não tem solubilidade em água, a gente força a solubilidade dela em água, tá? Utilizando tensoativos, né? Utilizando o laurilsulfato de sódio, utilizando polissorbato como o Twin 80. Forçando a solubilidade dela em água, ela vai ter atividade in vitro. Porém, quando eu levo para o modelo humano, onde a partir da administração oral ele passa somente pelo HCl, sem laurilsulfato de sódio, sem Twin 80, ele não é absorvido e não tem atividade. Tá? Então ele não tem biodisponibilidade, ele não chega na corrente sanguínea para poder fazer a distribuição no corpo e atividade no sítio de ação dele. Vejam só, é isso que faz com que a classe dos medicamentos antitumorais seja uma das classes mais estudadas no mundo inteiro e que tem o maior número de moléculas sendo registradas todos os anos. Só que infelizmente, eu repito, infelizmente, isso não chega no mercado, porque ele para nessa questão de solubilidade, tá? No caso dos antitumorais, o problema de solubilidade. Normalmente todo antitumoral são moléculas muito lipofílicas, com baixíssima solubilidade em água. Então eu não consigo administrar ela endovenosamente porque ela vai formar êmbolos de gordura circulantes na corrente sanguínea, que é perigosíssimo para a vida humana. Tá? Não consigo administrar intramuscularmente porque ela vai formar um depósito que não vai ser absorvido pela fibra muscular e, consequentemente, cair na corrente sanguínea. Não consigo produzir comprimidos ou suspensões orais porque, mesmo produzindo e administrando, ele sai do meu tubo digestivo sem ser absorvido pela pobre solubilidade. Tudo bem? Problemas que ainda pode ocorrer com os polimorfos. Transformação de um polimorfo em outro. Vejam bem, a gente tem diferentes polimorfos, como eu falei para vocês, os polimorfos têm diferentes estabilidades. Quando eu desenvolvo uma formulação farmacêutica, eu levo em consideração qual polimorfo eu estou utilizando. Qual polimorfo eu registrei lá na Anvisa que eu utilizava. Se eu sei que o meu fármaco ele tem a possibilidade da apresentação de polimorfo, eu não verifico se o meu fornecedor está me encaminhando o polimorfo que eu trabalho, eu corro o risco de usar polimorfos diferentes, né? Eu corro o risco de utilizar polimorfos diferentes, que vão ter características físico-químicas diferentes, vão ter reações diferentes no organismo humano do meu paciente, tá? Os polimorfos têm diferentes estabilidades. Então eles têm diferentes energias. Eu tenho um cristal A que tem uma energia e um cristal B que tem energia menor do que o A. Se o cristal B ganhar energia para se transformar em A, ele vai se transformar. Ele vai se rearranjar, aumentando a sua estabilidade. Tudo bem? Da onde pode vir essa energia, professor? Pode vir da temperatura ambiente. Dias aí que lá na Itália agora chegou a fazer quase 50 graus no Canadá, 48 graus na Itália.
Obviamente que isso está influenciando no prazo de validade dos medicamentos, porque os medicamentos são feitos por um prazo de validade para uma temperatura ambiente de no máximo 30, 35 graus Celsius. Tudo bem? O calor tem problema, o frio não vai ter problema no prazo de validade. Quanto mais frio, até tende a prolongar mais. Tá? Agora, se um polimorfo que tem menos energia, ele ganha energia, ele consegue se reestruturar, se rearranjar nas suas moléculas, ele vai transformar num polimorfo mais estável. Porém, quando ele se transforma num polimorfo mais estável, ele perde o que a gente já falou? Solubilidade. Se ele estava numa solução, ele vai precipitar. Tudo bem? O contrário também pode ocorrer. Eu posso ter um polimorfo que tem alta estabilidade, alta energia, ele perde a energia e se rearranja, deixando as moléculas mais frouxas dentro daquele cristal, perde energia, se transforma num polimorfo mais solúvel, porém menos estável. Então o prazo de validade que eu havia definido de 3 anos se transforma num prazo de validade de 2 anos. Então quer dizer que em 2 anos e 10 dias, 2 anos e 1 mês, a validade dele vai estar vencida mesmo na embalagem constando 3 anos. Tudo bem? Mudanças no tamanho do cristal, numa suspensão, tá? Porque eles podem se aglomerar, tá ok? Mudanças na textura de cremes, tá? Pensem num creme que foi feito, um creme, vamos pegar um creme de isotretinoína, um creme de tretinoína, né? Palmitato de tretinoína, que é vitamina A, tá? É bom para dar tenacidade para a pele, diminuir o efeito de envelhecimento, tá? Eu solubilizo o palmitato de retinol no próprio creme, na fase oleosa de quando eu vou produzir o creme, né? Vocês vão aprender a produzir creme lá em farmacotécnica e em tecnologia farmacêutica. Porém, se ele muda a sua estabilidade, ele passa de solúvel a insolúvel, eu vou ter cremes com ação esfoliante. E eu não queria nesse caso. Ele perde a característica pela qual ele foi desenvolvido. Tá ok? Pontos de fusão de supositório, pessoal. Pontos de fusão de supositório. Né? Então, se eu tenho um supositório de dipirona, e a dipirona foi foi produzida num determinado polimorfo que, digamos, ganhou estabilidade e precipitou dentro do supositório, vou ter problemas de absorção, tá ok? E também, como eu falei, os polimorfos eles causam diferenças na biodisponibilidade. Lembrando que a biodisponibilidade é a capacidade que um fármaco tem de chegar na corrente sanguínea após uma administração oral, intramuscular ou subcutânea. Tá? Oral, intramuscular, subcutânea, retal, ele não chega na corrente sanguínea, porém ele precisa chegar na corrente sanguínea para ter ação. Tá? Então eu já tenho um pressuposto de quanto chega na corrente sanguínea, porém se eu utilizo cristais de característica duvidosa, a chegada dele na corrente sanguínea vai ser prejudicada. Tudo bem? Aqui a questão de formas metaestáveis, aquilo que eu falei, né, é metaestável. Aquele que é um polimorfo A que se transforma em B, nem todo polimorfo A pode se transformar em B, tá? Quando ele se transforma, digamos que ele é metaestável. Ele está aparentemente estável, mas ele pode se transformar em outro, ganhando ou perdendo energia. Tudo bem? Exemplo, ó, transformações polimórficas da glicina, que é um aminoácido, né? Então eu tenho aqui, ó, uma forma beta da glicina, que foi descoberta em 2003, né? Quando coloca-se um solvente nela, forma-se uma forma alfa. Pode ver que a forma beta aqui, ó, é um cristal acicular. Olha só, um cristalzinho acicular, estão vendo? A forma alfa aqui já é um cristal ortorrômbico, tá? E através de mais uma transformação mediada por solvente, que é um solvente diferente, digamos, aqui eu utilizei um solvente álcool, aqui eu utilizei o diclorometano, dependendo do solvente eu tenho diferentes formas, tá? E aqui eu tenho uma forma gama da glicina, que é esse aminoácido, tá? Em relação à estabilidade, a forma beta é a mais instável do que a forma alfa, que depois é mais instável do que a forma gama. Então vejam como a estabilidade muda em relação ao tipo de polimorfo que é originado por diferentes
solventes, né? Outros fatores que podem influenciar no polimorfismo é a temperatura, né? O grau de tamanho da partícula, né? O tamanho da partícula que é reduzido pelo atrito, né? Ou na indústria farmacêutica em moinhos de bolas, moinhos de martelos, moinhos de faca, que tem a função de triturar cristais, podem influenciar no polimorfismo, porque eles fornecem energia no momento do contato, tá? E também até processos de granulação. Vocês vão ver lá em tecnologia que existem comprimidos que são feitos via granulação, onde eu utilizo solventes para formar uma papa anterior antes de produzir os comprimidos. E essa papa a gente utiliza o quê? Álcool, água, né? Polivinilpirrolidona, PVP. Então isso pode influenciar na formação de polimorfos que vão ter características diferentes. E por fim, os polimorfos eles são analisados, como a gente já viu, por difração de raio-x de pó, tá? Ou difração de raio-x de cristal isolado, único. DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial. É uma técnica de análise térmica onde eu avalio as características térmicas da minha partícula. O que é uma característica térmica da partícula? Uma solvatação, uma dessolvatação. Solvatação é ganhar solvato, dessolvatação é perder solvato. Desidratação da molécula, onde ela perde 1, 2, 3, 4, 5, quantas moléculas de álcool ela tiver. Tudo isso é gerado a partir de processo térmico. Então, eu pego uma molécula e coloco ela de 0 a 500 graus Celsius, aumentando lentamente, e vou vendo o que ocorre com a massa dela. Se ela perde massa, se ela ganha massa, quando que ocorre o ponto de fusão dela, qual é a temperatura que vai ocorrer o ponto de fusão, tá? Lembrando para vocês, pessoal, material cristalino tem ponto de fusão. Material amorfo, como ele está muito desarranjado, ele não tem ponto de fusão. Porque o ponto de fusão é aquela temperatura onde a energia em calor fornecida para a matéria é superior ao somatório das energias de ligações intermoleculares. Então eu tenho moléculas que têm uma energia de ligação intermolecular e eu vou fornecendo calor para elas. Chega um momento onde o calor é tão intenso, em calorias, né, ou joules, é tão intenso que ele supre a quantidade de energia natural daquela molécula. Esse é o momento onde a molécula entra em ponto de fusão. Por isso que moléculas muito grandes, muito lipofílicas, que têm uma forte interação intermolecular, têm pontos de fusão mais altos. Tudo bem? E é por isso também que moléculas amorfas que não têm forma, logo elas não têm um arranjo para desarranjar, elas não têm ponto de fusão. Vejam só, elas têm ponto de transição vítrea, que é o momento onde eu forneço calor para ela, ela usa aquele calor para se rearranjar num estado um pouquinho mais estável do que o natural dela, que é o de amorfo. Tudo bem? E também, para a caracterização dos polimorfos, importantíssimo, a determinação da solubilidade. Tá? Para eu ver quais são as diferenças, porque eu posso às vezes ter de um fármaco X aí, digamos de uma sertralina, né, um inibidor da recaptação de serotonina na fenda sináptica, utilizado para depressão e transtornos de humor, eu posso ter 3, 4 polimorfos. Se o ponto de fusão deles a estabilidade deles e principalmente a solubilidade deles forem muito parecidas, tanto faz. Não tem problema nenhum. Tudo bem? O problema é quando eu utilizo um polimorfo inadvertidamente e ele tem uma solubilidade muito distinta daquele anterior que eu utilizava. Aí vai gerar problemas de biodisponibilidade. Tudo bem? Tranquilos? Então aqui só as técnicas de análise. Então a gente analisa ponto de fusão, densidade, né? Porque diferentes polimorfos, como tem diferentes tamanhos de cristal, tem diferentes densidades desses pós, né? Reatividade química, solubilidade aparente, né? Grau de dissolução, né? A parte óptica, se ele desvia a luz polarizada para a esquerda, sendo levógeno, se ele desvia a luz polarizada para a direita, sendo dextrógeno, né? Atividade elétrica, organoléptica, que é a sensação de o cheiro, o sabor, a textura, e a pressão de vapor, né? Que está relacionada também à pressão de vapor, à solubilidade. Tudo bem?
Então aqui as características organolépticas, já falamos. Efeitos da pressão de vapor, né? Sólidos, o qual a pressão de vapor são analisados, ibuprofeno, nitroglicerina, são nitrovasodilatadores coronarianos, né? Que bloqueiam canais de sódio ATPase, tá? E isso vai influenciar porque alguns fármacos, quando aquecidos, eles soltam vapor. Né? Eles se volatilizam, como o ibuprofeno, como a nitroglicerina. A própria nitroglicerina, pessoal, que em quantidades muito pequenas para nós, ela é utilizada como medicamento. Tá? Porém, quando eu nitrifico ela mais, no caso transforma ela em TNT, trinitroglicerina, a gente dá origem, inclusive, à própria dinamite. Né? Então são fármacos que são muito instáveis, rapidamente se volatilizam por conta da baixa pressão de vapor que eles têm. Tudo bem? Tranquilos? Então aqui estão as referências dos livros de físico-químicas da disciplina. Esse era o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Tudo bem? Dúvidas em relação a esse conteúdo de hoje, coloquem aqui nos comentários, ok? Se você colocar uma dúvida no comentário, dúvida pertinente ao conteúdo, não precisa responder a nossa pergunta. E a nossa pergunta aqui hoje vai ser, que vai contabilizar para a chamada eu quero que vocês coloquem aqui fármacos que possuem polimorfos, tá? Procurem na literatura moléculas que apresentam polimorfos, então mais de um estado de cristal, ok? E também dúvidas referentes à aula pode colocar direto lá no nosso grupo do Telegram, ok? Então por hoje era só, pessoal, um grande abraço e até mais.